de você chegar num lugar e vai ter uma entrevista para uma monitoria. A entrevista é você chegando ali, não é só o seu intelecto ou a sua capacidade, é você, pessoa inteira, chegando ali. O corpo. E às vezes a raça chega antes, o corpo chega antes. Ela é filha de um nigeriano com uma brasileira. Nascida em São Paulo, ela veio para Minas Gerais. Ela é estudante de medicina do 5º ano e também modelo. A minha convidada hoje é a Agatha Silva Soyombo, essa junção de Brasil e Nigéria. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Eu que agradeço. É uma alegria te receber, você que é minha cliente. E também essa proximidade, né, que nos une por vários motivos. Sim. Eu fico muito feliz de trazer aqui você hoje pra gente bater esse papo. Eu fico feliz de ter vindo. Obrigada com o convite. Obrigada a você. Você tá com quantos anos mesmo? Tô com 24. 24 anos. Me conta um pouco como que é a sua família, como que é essa construção da sua família. Seus pais são pretos, você tem 2 irmãos, Isso. uma irmã e um irmão, não é isso? E como que é esse núcleo familiar preto? Qual que é essa trajetória da sua família que te fez chegar aqui? Complexo, né? Falar de família é sempre complexo. Então, eu sou filha de um pai nigeriano, meu pai é preto retinto, minha mãe é negra brasileira, meus avós maternos são de Januária, norte de Minas, como muitos outros pessoas assim, né, de outros estados foram para São Paulo para trabalhar, e aí minha mãe, meus tios nasceram lá, cresceram em São Paulo. Meu pai é nigeriano, veio para o Brasil com 19 anos para fazer faculdade. Na Nigéria existia um pouco essa cultura dos filhos irem estudar fora, assim, né? Para ter mais oportunidades, essa cultura do intercâmbio e tal. Era algo muito valorizado lá. E na USP, meus pais se conheceram, não eram do mesmo curso, mas assim, transitando os mesmos espaços. Se conheceram, casaram e aí viemos eu e meus irmãos, né? Acho que crescer nesse ambiente preto, né? Numa família negra e tal, de alguma forma me blindou de muitas coisas, assim, sabe? Então, tem questões, assim, pra fora de casa que eu só fui perceber, que eu só fui analisar e aí a gente fica um pouco confuso, assim, né? Quando você percebe, sei lá, algumas nuances do racismo. Então, por que a mãe daquela coleguinha me fez tal pergunta? Então, como assim, eu cresci num ambiente preto, você não tem essa vivência, né? Minha família também, família materna negra e tal, você não vai percebendo. E acho que esse ambiente pra fora de casa que foi a primeira vez, não a primeira vez, mas assim, o primeiro contato seja com racismo, seja com alguma forma de exclusão, sabe? Ou de ter que lidar com um olhar negativo, talvez, do outro, sabe? Foi esse contato com o outro que te Sim. fez ter uma percepção talvez não positiva, Isso. né? Isso. Esse contato familiar era um contato cercado de amor, Sim. autoestima, Sim. desse lugar do belo também, Sim, né? exatamente, De ter essas exatamente. referências construídas ali em casa e esse contato externo, principalmente vinda de uma estrutura talvez social, né? Um pouco diferente da trajetória da maioria dos pretos brasileiros. Não estou dizendo privilegiada, mas de uma trajetória de talvez um pouco mais de acesso. Sim. Né? Sim. E aí, como que foi esse contato escolar, esse meio? Você falou muito bem. Eu acho que assim, em casa, minha mãe sempre valorizou a nossa estética, nosso intelecto, assim, sabe? Tipo, não, vocês são inteligentes e tudo mais. Meu pai também. Então, assim, sempre vim desse... Assim, ó, eu brinco que eu sempre fui muito cheia de si, assim, muito segura, sabe? Tipo assim, chegava na escola, tanto que, assim, essas primeiras vivências negativas, eu batia de frente, assim, sabe? Eu lembro de alguém chegar na minha escola... Por exemplo, nunca alisei o cabelo.
Minha mãe sempre fez questão de reforçar, de criar na gente esse gosto pelo nosso cabelo. Antes não usava meu cabelo black, assim, de jeito nenhum, morria de vergonha, queria que ninguém visse foto, mas a gente já usava trança, que há, sei lá, 20 anos atrás, 18 anos atrás, não era aceita como hoje. E olha que hoje nem é tão aceita assim, mas não era aceita como é hoje. Era muito diferente. Era assim, muito, eu me lembro era uma estética negra, assim, sabe? Isso meio que marcava. Delimitava ali o lugar. Isso. E aí, acho que na primeira série, alguém virou pra mim e falou assim, porque você tem cabelo de boneca, seu cabelo é de plástico. Eu falei assim, tenho mesmo, eu sou uma boneca, não tá vendo? Tipo assim, bati de frente, sabe? Tipo, não, até algum momento, assim, acho que não me abalava. Eu sempre tive essa postura muito segura, que veio da educação que eu tive em casa com os meus pais. Sim, sabe? Quiseram muitas meninas poder responder dessa forma, né? Eu sou mesmo uma boneca linda. O fato de você ter essas oportunidades através dos seus pais, elas te colocaram talvez nesse lugar, né, de construção de uma autoestima, não só da estética, mas da autoestima do seu intelecto, das suas capacidades, mas não te blindou completamente dessas opressões sociais que o racismo traz, né? Não. Igual eu falei, assim, né? Eu sempre fui segura do que eu queria, do que eu podia alcançar, não duvidava muito das minhas capacidades, falava, não, é uma questão de tempo, eu vou me esforçar e eu vou conseguir, assim, pra várias coisas, sabe? Mas eu acho que é pesado em algum ponto quando essa blindagem assim não funciona, né? Porque ela tem as falhas dela ali. Então, por exemplo, de você chegar num lugar e vai ter uma entrevista para uma monitoria. A entrevista é você chegando ali, não é só o seu intelecto ou a sua capacidade, é você, pessoa inteira, chegando ali. E às vezes a raça chega antes, o corpo chega antes. E aí é complicado você pensar, talvez eu não acesse esse espaço por algo que não depende de mim, depende da visão que o outro tem sobre mim. Então, assim, isso foi um pouco complexo, assim, de lidar. Ou então, chegar em lugares, assim, sei lá, em se tratando do curso de medicina, né? Professores são mais velhos, geralmente são homens, brancos. Então, eu fico assim, nossa, eu não posso atrasar, nunca. Então, assim, acho que eu nunca cheguei atrasada na faculdade, por exemplo. Uau. Nunca cheguei atrasada. E isso é uma coisa que eu tenho pra mim, que eu não posso, porque assim, a visão que eles podem ter sobre mim a partir de um atraso é uma, do meu colega branco talvez seja outra. Ou então, assim, de ter a resposta na ponta da língua, acho que isso gera uma cobrança, como se você devesse estar sempre se provando, sabe? Se o outro acha que eu não mereço estar aqui, eu tenho que estar a todo momento provando que eu mereço sim estar ali. Sim. Isso é uma carga muito grande, assim. Universidade, na vida, a gente tá sempre aprendendo. Você tem o direito de errar, você tem o direito de pisar em falso. Mas eu acho que às vezes cria essa carga a mais de você não poder errar. Falando desses lugares de socialização e de enxergar os nossos pares nesses espaços, como que é essa relação do amor? Esse é um outro ponto que essa blindagem acaba falhando, assim, né? Ela tem os buracos que a gente não consegue tampar. Então, acho que assim, a alternativa é você tentar viver com eles da melhor maneira possível, mas tampar você não vai. E aí, eu vendo assim, a minha percepção de mim, eu me acho uma mulher bonita, me acho bonita, me acho interessante, eu gosto de conversar e tal. Acaba que a gente vai percebendo na vida que você consegue conversar, você é desinibido e tudo mais, mas aí eu paro e penso na minha vida amorosa. Eu tenho 24 anos e eu nunca namorei. Sim. Tenho 24 anos, beijei na boca a primeira vez aos 18 anos. Sim. Entende? Eu compartilho de histórias assim também. Então a gente fica assim, onde que tá essa lacuna? Por que disso?
sou sociável, vou nos lugares, sou inteligente, consigo conversar sobre vários assuntos e tal. Meus amigos gostam de mim, tenho muitos amigos, então não é como se fosse uma timidez, uma dificuldade de socializar. Emocionalmente tratada, porque fazemos Fazendo terapia, então tem grandes problemas, grandes questões. O que tá faltando? O que tá faltando? E aí, às vezes, é o interesse recíproco, né, que tá faltando. Sim. E aí, acho que muitas vezes a tendência é a gente trazer pra gente esse problema do porquê não tá tendo esse interesse recíproco, mas quando você faz o recorte racial e tem contato com mulheres que têm a mesma vivência que você, não só mulheres, né, homens também têm essa vivência nesse lugar assim, a gente começa a ver que é uma das lacunas do racismo que às vezes você não vai transpor, você vai conviver com ela, vai encontrar jeitos de lidar com ela, às vezes vai mudar o meio de convivência, mas é um fato que existe, assim. Sim, tá ali presente, né? E no Brasil a gente ainda tem esse mito, né, da miscigenação. A gente ouve até hoje essa coisa de clarear a família como se fosse algo positivo, né? E a gente sabe que isso é uma estrutura implementada, né, racista. E nesse processo assim da gente pensar em sermos mulheres brasileiras, negras, e observar como que foi essa construção dos nossos primeiros interesses amorosos, assim, como que você percebe isso ao longo desse primeiro olhar para uma paquera, para quem foram esses homens que te despertaram esse interesse, como que isso foi para você? Vou trazer esse ponto, assim, que é um ponto importante, mas só que me ocorreu agora, você falou assim, mulheres brasileiras e tal. E eu lembro que quando eu era criança, eu e a Areta, assim, meu pai é retinto e minha mãe é negra, assim, no seu tom de pele. Sim. E eu lembro de criança falar pra ela, tipo assim, eu não queria ser branca, eu falei assim, mamãe, eu queria ser um pouco mais amarela, igual você. Então, assim, acho que já era uma leitura de como eu era bi, sabe? Eu não queria ter minha pele retinta, também não queria ser branca, eu falei, mamãe, eu queria ser um pouco mais amarela, igual você. Então, assim, eu lembrei disso agora, não tava nem lembrando, mas acho que, de alguma forma, essa leitura do outro, essa leitura da sociedade que a gente, enquanto criança, também faz, isso já surgiu, assim, Sim. de algum jeito de me comparar. Não queria ser retinta igual o papai, queria ser mais clara, queria ser igual você, sim, sabe, assim? E aí, às vezes, a gente tem até essa questão, aí falando do meu lugar, né, enquanto uma mulher negra de pele clara, da gente querer clarear ainda mais. Minha mãe é uma mulher de pele mais clara, então eu queria parecer mais com a minha mãe, se possível, um cabelo liso. Era tudo que eu queria, era um cabelo liso. Hoje, não mais. Mas era isso, assim, então, esse querer clarear, né, de alguma forma, ele vinha pra gente nessas estruturas, sim, que às vezes a gente não tinha nem dimensão delas, sim, mas clarear de alguma forma. Acho que a gente tá sempre buscando atenuar, assim, sabe? Sim. Atenuar. Podia ser, mas não tanto. Podia clarear, sim, um pouquinho, sempre. E aí, voltando para essa questão... Meus primeiros interesses, assim, eu falo interesse porque não é como se tivesse uma paquera ou uma via de mão dupla, assim, né? Aquela coisa de você nutrir o interesse e só. E meus primeiros afetos eram brancos, assim. Eu lembro que teve uma época grande, assim, né? Quando na minha adolescência, era muito comum a gente ter aquelas revistas Capricho, Atrevido e tudo mais. Escolhidos Capricho, são os caras mais desejados no momento. Aquela franjinha, da estilo Justin Bieber. Tipo assim, tinha um estilo, sabe? Uma estética que era a valorizado, um estilo mesmo, assim, né? Pra além da estética, e uma estética que era mais valorizada. Era o garoto do momento, era o que todas as meninas queriam namorar, queriam ter. Então, meus interesses eram muito, assim, caminhando junto com o que eu via, assim, né? Ou nas revistas, ou na escola, você se interessa ou pelo menino popular, ou pelo que não é popular, mas é legal, mas ainda tá, tipo assim, tem algo
que tá naquele interesse, sabe? Se ele é popular, ele era branco. Era popular, né? Exatamente. Então, assim, meus primeiros interesses sempre nesse sentido. O garoto que, assim, não vou falar certeza, mas assim, 99% das vezes não ia olhar pra você de volta, sabe? Sim. Podia te achar legal, podia te achar inteligente. Tipo assim, não. Sim. A Agatha é nerd, ela é inteligente, ok. Aproveitar pra colar nas não, provas. Total, assim, vou sentar perto dela, vai ser minha brother Sim. aqui, vou ter certo afeto nesse interesse de, minha amiga, mas pra me ajudar. Sim. Nunca pra, quer dançar comigo na quadrilha? Nada. Andar de mãozinha não, dada. jamais. Ali. Então era um pouco desse jeito. E eu fico até refletindo, assim, como que na cabeça de criança, até essas, não sei nem se posso, vou falar assim, até essas migalhas de afeto eram algo que fazia sentido, assim, sabe? Algo que você se contenta, tipo assim, é alguma atenção que você está recebendo de alguém que está naquele lugar que você valoriza, que você acha interessante e tal. Então, tipo assim, tudo bem que me acha interessante pra colar, mas me achou legal. Sim. Sim, que seja, sabe? Me achou legal em algum aspecto. Eu fui vista de alguma forma, isso. né? E talvez o que nos restava fosse esse lugar de visibilidade na inteligência, no intelecto. Então, vamos ser as primeiras da turma, sentar lá na frente e etc. E, de certa forma, essa história também se repete. Sim. Agatha, queria trazer um pouquinho pra gente discutir também sobre cabelo. Claro. Uma das coisas, assim, do seu perfil, para além da sua beleza, da sua inteligência, que me despertou, assim, o desejo de ser sua seguidora, foi o fato de você trazer uma discussão ali na rede social sobre a questão do trançar o cabelo. Uhum. Eu me lembro quando você também me procurou para fazer o seu corte de cabelo comigo. E eu acho que existia, assim, um medo, a gente ficou conversando muito, assim, pelo Instagram. Sim. Primeiro, eu acho que por não ter referências, assim, ter essa dificuldade de achar referências de corte para cabelo 4C, mas também desse pouco costume de se ver naquela imagem com seu cabelo solto, natural, sem ser trançado. Sem dúvida. Quais que são as questões assim que você deseja compartilhar conosco, com outras mulheres, dessa relação do trançar o cabelo, deixar ele natural, enfim? Desde sempre, assim, eu brinco que a questão do trançar o cabelo e deixar ele natural, pra mim foi uma transição capilar, assim, sabe? A gente vê falar muito de transição nesse contexto do alisar e deixar de alisar. Mas pra mim, que sempre fui 4C, nunca alisei o cabelo e sempre estive trançada, assim, deixar o cabelo natural foi um ponto, assim, muito, muito complexo, assim, pra eu conseguir entender. Desde criança, assim, pequena, usava tranças. Você vai achar foto minha com 2, 3 anos de idade, já com tranças, que na época era muito bom, porque era um jeito, assim, da minha mãe reforçar, tipo, não, seu cabelo é legal, seu cabelo é versátil, olha só como que tá de trança. Mas ao mesmo tempo virou um apego, assim, as pessoas falavam, como que é seu cabelo natural? Não tinha foto minha pública em lugar nenhum com o meu cabelo natural, porque eu tinha vergonha, assim, sabe? Eu não achava que era um cabelo bonito. Depois de um tempo, eu fiquei estudando essa questão de feminilidade e cabelo, sabe? Então, quais aspectos da feminilidade estão ali no cabelo, sabe? Tem um cabelo grande, é um cabelo que balança, sabe? O que disso que eu estaria abrindo mão a usar o meu cabelo 4C sem tranças. E assim, desde sempre usei trança. Quando eu comecei a refletir do porquê eu não usava o meu cabelo natural,
eu me vi falando pra mim mesma, não, porque as tranças são muito mais práticas. Então eu não queria assumir que eu tava rejeitando, renegando algo que era da minha estética, que sou eu, assim. Eu não queria falar assim, não, eu estou deixando de usar as tranças porque eu estou deixando de usar o cabelo crespo porque eu não gosto. Eu falava, não, é porque é mais prático, porque as tranças eu não preciso arrumar, é porque é mais tranquilo, é uma questão de rotina. Arrumava outras justificativas. Isso. O primeiro momento em que eu comecei a usar o meu cabelo crespo 4C foi na pandemia. Tava assim, na pandemia. Foi na pandemia. E acho que tem muito a ver com o fato de estar num ambiente seguro, um ambiente de casa, entendeu? Então, assim, eu em casa comigo mesma, era eu exercitando o meu olhar sobre mim mesma, era no espelho, era aprendendo a cuidar, mas era algo muito íntimo para depois ter esse contato com o outro. E eu tive essa oportunidade, porque eu primeiro criei a minha segurança com o meu cabelo, para depois estar em espaços com outras pessoas que podiam ter uma visão negativa, mas isso já não ia me afetar tanto. Sim. Assim, acho que de uma forma ou de outra ainda te afeta, mas te afeta menos depois que você primeiro cria essa segurança para depois ir para esse lugar em que você pode ser julgada, assim, né? O olhar do outro é sempre uma coisa difícil, assim, de lidar. Sim. Então eu comecei a usar meu cabelo crespo no ambiente seguro, familiar, da minha casa, e de pandemia, que o outro só ia me ver se eu postasse nas redes sociais, mas não tinha contato com faculdade, com festas, com nada. Então foi nesse contexto que eu comecei a usar o meu cabelo, a olhar pra ele e aprender assim a gostar. Eu aprendi a gostar do meu cabelo. Eu acho que foi um processo muito bacana, assim. E o corte de cabelo em especial, assim, pra mim trouxe uma segurança, uma liberdade, assim, muito grande, porque a gente conversou muito, né? Sempre fala assim, o que você quer passar, quem é você, tipo assim, qual a sua relação com o seu cabelo e tal. Então foi importante pra mim entender. E eu lembro que quando a gente cortou, assim, aquele corte que aqui é mais curtinho e tal, valorizou muito meu rosto. Eu falei assim, nossa, eu tô super feminina, tô parecendo uma princesa, assim, sabe? Sim. E foi assim que eu me senti. Isso foi muito importante pra mim, de ver que com o meu cabelo crespo, um cabelo que... O crespo 4C, ele esconde comprimento também, né? Sim. Então é um cabelo com aspas, assim, mas é sempre curto. Meu cabelo é sempre curto, ele não tem um comprimento, não tem, sabe? E o corte me trouxe... Fala assim, não, eu gostei dele, eu quero usar ele assim, sabe? Eu tive a opção de fazer trança e eu escolhi não fazer tranças. Então esse sentimento, pra mim, foi surreal, sabe? Eu falei assim, gente, finalmente eu estou gostando do meu cabelo. Libertador. Libertador, né? Eu acho que é muito semelhante ao que as mulheres que alisavam o cabelo e fizeram a transição, deixaram, né, natural, crespo, puderam sentir também, né? De olhar no espelho e falar assim, não é que eu acho feio, mas é que não parece comigo, não parece com a minha personalidade. Isso. E aí esse encaixe, né? De você se perceber naquela imagem ali, eu acho que outras mulheres também podem compartilhar desse sentimento, e é muito bonito que você traga ele nessa perspectiva diferente, né? Que é das tranças para ele solto, natural. Sim. E muitas meninas falaram, eu comecei a transição, mas eu tinha medo do meu cabelo ser crespo. Eu queria que ele fosse cacheado, eu queria que ele fosse um cabelo igual da Raiza Nicásio. Eu tinha medo do meu cabelo ser crespo. E agora te vendo, eu deixei de ter esse medo. Tipo assim, se for crespo, tudo bem, também. É possível de eu usar e gostar também. Sim. E assim, uma quantidade muito grande, muito grande. Sim. E então eu sempre compartilho, assim, eu gostando, porque eu de fato gosto do meu cabelo, mas compartilho que foi um processo, sabe? Que a gente tem que tocar o cabelo, tem que conhecer, que foi algo que, assim, quando eu vim aqui me senti muito abraçada, porque eu acho que a gente sempre fica com aquele receio da pessoa não saber lidar com o nosso cabelo ou com o nosso tom de pele, maquiagem. Eu sempre fico com o pé atrás, independente do lugar. A gente fica fazendo muitas ressalvas. Não, mas eu funciono assim, assim, assado. Porque o outro nunca tá preparado. E você tocou meu cabelo, assim, com uma familiaridade, com um carinho, com alguém, tipo assim...
o jeito que alguém toca, como sabe o que tá fazendo, tem contato com aquele tipo de cabelo, que geralmente pro outro é uma incógnita, tipo, ai, como que é? Não sei como posso tocar, como devo. E você tinha esse conhecimento e tudo mais, então assim, eu me senti abraçada mesmo e foi muito importante pra mim, sabe? Ter vindo aqui, ter cortado e ter essa visão sobre, enfim, sobre o meu cabelo, de alguém que conhece, foi diferencial. A minha percepção ainda, assim, né, como pesquisadora dessa área também, é que existe um limite pro crespo ser aceito. Sim. É até onde dá caixa. Sim, Depois disso, sim. não. E é muito importante seu trabalho nas redes sociais. Obrigada. Depois de quando você cortou o cabelo e postou a sua foto, várias meninas estiveram aqui e falaram, eu quero cabelo igual o dela. Nossa! Então, ter onde a gente possa se espelhar positivamente numa referência de beleza, inteligência, é muito maravilhoso isso. Ai, E eu espero que outras mulheres estejam vendo esse vídeo agora e que elas possam se espelhar em tudo isso que você é. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico sem palavras. Eu que agradeço muito, assim.